Galera, então agora a gente vai falar sobre a parte que muitos professores e professoras chamam de teoria dos números, tá? A parte de divisores, múltiplos, etc. Vamos começar com o seguinte, olha só. O que são os divisores de um número A? É o conjunto formado por todos os números inteiros que dividem A. Bom, só para você ter um exemplo. O que são os divisores de 2? O conjunto de todos os números inteiros que dividem o 2. Ou seja, 1 divide 2, menos 1 divide 2. O 2 divide o 2 e o menos 2 divide o 2. Ou seja, os divisores de 9, mais ou menos 1, mais ou menos 3 e mais ou menos 9. O que é o conjunto dos divisores de 9? É o conjunto de todos os números que dividem o 9. Sacou? Esse é o conjunto dos divisores de 9. E eu acho que algumas pessoas acham estranho quando eu falo divisores de 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Porque o normal é você pensar divisores de 2, 1 e 2. Não. Se você quiser colocar divisores naturais do 2, você vai ter que colocar um maisinho aqui. Ou seja, D mais A são os divisores naturais de A. Beleza? Tome cuidado e vocês vão perceber que em relação à parte anterior de matemática básica, de razão, de proporção, essa parte de teoria dos números ela é bem mais carregada, ela é bem mais técnica, mas não tem jeito. Então se ligue. Se eu te perguntar quais são os divisores do 4, divisores do 4, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Se eu lhe pedir os divisores naturais do 4, aí são apenas o 1, o 2 e o 4. Beleza? Cuidado com isso. Duas observations. A primeira, os números menos 1 e 1 são divisores de todos os números. A gente chama de divisores universais. E o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito, ou seja, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Beleza? Bom, a ideia de múltiplos e de divisores ela está completamente atrelada. Vamos lá. O que são múltiplos de um número A? Conjunto formado por todos os números inteiros que o A divide. Vamos ver um exemplo que é melhor? Repare. Quais são os múltiplos de 5? 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e assim por diante. Ou seja, é o conjunto de todos os números que 5 divide. Ou seja, 0 dividido por 5 dá 0, 5 dividido por 5 dá 1, menos 5 dividido por 5 dá menos 1. 10 dividido por 5 dá 2, menos 10 dividido por 5 dá menos 2 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 7? Conjunto formado por todos os números inteiros que o 7 divide. Ou seja, aqui não são os múltiplos de 7? 7 é divisor de todos esses números. A ideia de múltiplo divisor está completamente atrelada. Porque ó, se A é múltiplo de B, B é um divisor de A. Então, é atrelado 100% o conceito de múltiplos divisores. Beleza? Mesma coisa, quando eu falo múltiplos de 5, o natural a galera fala 0, 5, 10. Ou seja, a galera esquece do menos. Para você excluir os negativos, teria que ser os múltiplos naturais daquele número. Ou seja, os múltiplos de 5 são esses. Se eu colocasse m mais 5, ou seja, os múltiplos naturais de 5, aí você só consideraria 0, 5, 10, 15. Perceba que é importante você sacar essa diferença, velho. E você sabe por que existe uma confusão? Porque essas ideias de múltiplos, divisores e tal, nós aprendemos no momento da nossa vida escolar, no qual a gente nem sabia que existiam números negativos. É por isso que existe essa confusão. Então tome cuidado, velho. Tome cuidado. Bom, quais são as observations no que diz respeito a múltiplos? O 0 é múltiplo de todos os números, ou seja, o 0 é um múltiplo universal, e o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Eu vou sair da frente, analisa aí os dois conjuntos, esses dois conceitos, para ver se está tudo bem. Beleza? Vamos nessa. Galera, agora repare, isso aqui é uma técnica que é chata, mas eu tenho que lhe mostrar. Imagine que eu pedisse para você os divisores naturais do 2. Aí você fala, os divisores naturais do 2 são 1 e 2. Beleza. Imagine que eu te pedisse os divisores naturais do 12. Aí você fica assim, ó, peraí. 1, 2, 3, peraí, 4, 5 não.
Se eu te pedisse os divisores naturais do 102, você começa a perceber que dá muito trabalho você fazer isso de cabeça. Existe uma técnica para isso. Bora ver aqui, ó. Galera, essa parte de teoria dos números, ela é técnica e ela é chata. Mas vamos lá. Qual é a ideia? Vamos supor que eu queira saber os divisores naturais de 54. Primeiro passo, você vai fatorar o 54. Beleza? Lembre que fatorar é também chamado de decomposição em fatores primos. No finalzinho, eu vou lhe lembrar o que são números primos, tá? Você deve lembrar, né? Aqueles que só dividem, só tem dois divisores naturais, né? O 3, o 5, né? 2. Bom, 54 por 2 dá 27, que por 3 vai dar 9, que por 3 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Isso aqui é a forma fatorada do 54, ou seja, é 2 vezes 3 elevado ao cubo. O que você vai fazer para determinar os divisores naturais do 54? Você vai passar uma segunda coluna, lá em cima você vai colocar o divisor universal dos números naturais, ó, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada fator da sua fatoração e multiplicar pelos números que vierem acima dele nessa última coluna. Como assim, Rodrigo? Repare. 2 vezes 1, 2. 3. Você vai pegar o 3 e multiplicar por todos os números que vierem acima dele nessa última coluna. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Você vai pegar esse 3 e multiplicar por todos os números que vierem acima dele nessa última coluna. Só que aí tem o seguinte, 3 vezes 1 e 3 vezes 2 eu já fiz. Nesse caso, como é um fator repetido, eu não preciso multiplicar de novo pelo 1 e pelo 2. Eu só preciso fazer 3 vezes 3 e 3 vezes 6. Quer ver? Deixa eu ver se você entendeu. E eu vou colocar um outro exemplo para contemplar isso. Se isso fosse um 5, ou seja, seria a primeira vez que o 5 apareceria. Você ia fazer 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 6, vezes 9 e vezes 18. Como isso aqui é um 3, que é um fator que já apareceu, 3 já foi multiplicado por 1, por 2, por 3 e por 6. Você só precisa multiplicar agora por 9 e por 18. 3 vezes 9 é 27, vezes 18 é 54. Então, o conjunto dos divisores naturais do 54 é o conjunto formado por todos esses elementos que aqui estão. Os elementos que aparecem na coluna da direita. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. É algo mecânico, é algo chato, por isso que eu sugiro que você dê uma pausa e dê uma revisada. Porque eu vou fazer o seguinte, ó, olha aqui, eu vou querer que você faça a mesma coisa com o 210. Pausa o vídeo e tenta fazer. Qual é o primeiro passo? Fatorar o 210. Por 2 dá 105. Não dá mais para dividir por 2, porque para ser divisível por 2 o número tem que ser par. Esse número é divisível por 3. Lembra aí? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3, o número é divisível por 3. 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3, logo 105 também vai ser divisível por 3. Isso vai dar 35. Que não é mais divisível por 3, porque 3 mais 5, 8, não é divisível por 3, mas é divisível por 5. Porque para ser divisível por 5, ou termina com 0 ou termina com 5. Vai dar 7. 7 é um número primo. Então, ó, 7 dividido por 7 vai dar 1. Isso é a forma fatorada. A forma fatorada do 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Eu não quero a forma fatorada, eu quero que você determine a quantidade, ou melhor, eu quero que você determine os divisores naturais do 7. Ou do 210. O que você vai fazer? Passa uma segunda linha, uma segunda coluna, coloca lá em cima o divisor universal. 1. O que você vai fazer? Multiplicar cada fator pelos números que vierem acima dele nessa última coluna. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora repare aquilo que eu falei anteriormente. 5. É a primeira vez que o 5 está aparecendo. Vou ter que multiplicar 5 por 1, por 2, por 3 e por 6. 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 6, 30. Esse 7 que é o último fator aqui da minha fatoração. Perceba que o 7 apareceu pela primeira vez agora. Você vai ter que multiplicar 7 por todos esses números. E aí o trabalho é homérico. Eu não vou nem ficar falando de um em um, mas aqui estão esses valores. Gente, todos esses números que aqui estão representam o conjunto dos divisores naturais de 210. Beleza?
Processo chato, velho. Mas é um processo muito melhor do que ficar chutando. Já pensou? De cabeça achar os divisores de 210? Agora eu vou lançar uma pergunta. Aqui são os divisores naturais do 54, aqui são os divisores naturais do 210. Se eu quisesse achar os divisores, ou seja, todos eles do 54, todos os divisores do 210, o que eu teria que fazer com esses conjuntos? Ó, vê se você concorda aqui. Para determinar os divisores inteiros, ou seja, todos os divisores de um número, basta incluir os simétricos de todos os elementos obtidos através desse processo. Ou seja, os simétricos. Qual é o simétrico de 1? Menos 1. O de 2, menos 2. O de 3, menos 3. Ou seja, se você sabe que esses são os divisores naturais do 54, os divisores, os inteiros, você vai fazer mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Beleza? Massa. Galera, agora repare o seguinte. Imagine que a questão não lhe pedisse para você determinar quais são os divisores naturais de um número, e sim quantos são. Ou seja, ao invés de você determinar quais, ele só queria saber quantos. Nesse caso aqui são 8. Bom, nesse caso aqui tem que contar, né? Aqui ficariam 16, né? 2, 3, 4, 16. Se liga. Tem gente que fala assim, ah, normal. Se ele quiser saber quantos são, eu faço esse processo, determino quais e depois eu conto. Beleza, é uma opção. Mas tem um atalho que é bem algébrico. Bora ver se você concorda comigo. Repare só, olhe só, quantidade de divisores naturais de um número. Sendo a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z a forma fatorada de um número n, então x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 é o número de divisores naturais de n. Que eu sei que não é algo autoexplicativo. Eu vou sair da frente para você olhar aí, sozinho e sozinha. Eu quero que você olhe de novo. Olhe lá, ó. Sendo a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z a forma fatorada de um número n. Ele está dizendo que o número de divisores naturais de n você obtém pegando cada expoente, somando uma unidade e multiplicando os resultados. É isso que ele está te dizendo. Para determinar quantos são os divisores naturais de um número, você vai adicionar uma unidade a cada expoente da sua fatoração e multiplicar os resultados. Quer ver? Repare. No slide anterior, se você quiser depois você volta, 54 na forma fatorada foi 2 elevado a 1 vezes 3 ao cubo. Estes foram os divisores naturais de 54. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que esse item está falando para vocês? Se você quiser determinar quantos são, ou seja, para chegar nesse 8, você sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse 1 e esse 3, que são os expoentes, vai somar uma unidade a cada um desses expoentes e multiplicar os resultados. Ou seja, ó, o número de divisores naturais de 54 vai ser, ó, pega os expoentes, ó, soma uma unidade e multiplica os resultados. 2 vezes 4 vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com número, eu acho que fica menos pior do que algebricamente. Se ligue. Se você quiser determinar o número de divisores naturais de 54, você pega os expoentes da fatoração, adiciona uma unidade e multiplica os resultados. Vamos fazer de novo? Olha aqui. No slide anterior, a gente fez a fatoração de 210. Deu 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. E se a gente contar aqui, ó, você vai ter 16 divisores naturais. O que é que esse tópico está te dizendo? Se você quiser saber qual é a quantidade, quantos são os divisores naturais de 210, você vai pegar cada expoente da forma fatorada, adicionar uma unidade e multiplicar os resultados, ó. Pego cada expoente, ó, adiciono uma unidade e multiplico os resultados. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Que se você contar aqui, são 16 divisores naturais. Então, eu vou sair da frente, pausa o vídeo, analisa. É algo bem técnico, como eu te falei, viu? Mas não tem muito para onde correr, não. Beleza?
Tranquilo? Agora só se ligue numa coisa, viu? Isso é para achar a quantidade de divisores naturais. Se eu quiser a quantidade de divisores, é só você multiplicar isso aqui por 2. Beleza? Se são 8 divisores naturais, são 16 divisores no total. Se são 16 divisores naturais, que o 210 possui, ele possui 32 divisores. Porque lembre, no slide anterior estava escrito, você vai adicionar os opostos, os simétricos dos divisores naturais. Galera, é bem técnico, mas não tem muito por onde correr não. Beleza?